Podemos, de fato, encontrar grande conforto em saber que Jesus agora está na presença de Deus, aplicando em nosso favor os méritos de seu sacrifício. A mensagem do santuário oferece esperança e encorajamento até mesmo ao mais fraco de seus seguidores. O sacrifício perfeito de Jesus em favor das pessoas cobertas por seu sangue mediante a fé e o seu ministério sacerdotal serão a base do nosso estudo nesta semana. Seja muito bem-vindo. Já está no ar o Lições da Bíblia. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. Tema da semana: Cristo, nosso sacerdote. Olá, querido amigo, querida amiga, está começando Lições da Bíblia. Não é o saldo extra. Estou tendo a honra e a satisfação, juntamente com outros apresentadores aqui da Novo Tempo, de estar nessa mesa estudando a Bíblia Sagrada com os nossos convidados. É um prazer para mim estar aqui e uma honra ter a sua companhia. Você sabe, o Lições da Bíblia, ele tem como base esse livro sagrado, a Palavra de Deus. Mas nós temos um guia de estudo, que nesta temporada está estudando sobre o santuário. Esse guia de estudo ele é muito importante porque ele nos ajuda a tratar de temas importantes como esse. Nós temos aqui todos os textos combinando, buscando tudo que a Bíblia diz sobre temas diversos e com isso nós podemos chegar a uma conclusão maior sobre tudo aquilo que Deus está ensinando para nós através da sua palavra. E o tema dessa semana: Cristo, nosso sacerdote. E para esclarecer este assunto importante e palpitante da Palavra de Deus, eu tenho a honra de receber aqui nesta mesa, mais uma vez, o pastor Paulo Sérgio Fernandes e o pastor Manuel Andrade. Pastor Paulo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado, pastor Antônio, todos os ouvintes da Novo Tempo. É uma alegria poder estar novamente nesta bancada para podermos compartilhar, estudarmos juntos esse tema tão maravilhoso da Bíblia. Pastor Manuel, a sua saudação também, pastor. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Também para mim é um grande prazer voltar a este programa que estuda a Palavra de Deus. E eu espero que as lições que estão sendo apresentadas aqui tenham servido assim de ânimo, de estímulo e de esperança para todos aqueles que estão assistindo. Muito obrigado. O pastor Paulo e o pastor Manuel vivem em São Paulo. Na verdade, eles estão bem perto aqui da sede da Novo Tempo. O pastor Paulo é líder da área de jovens, daqui da região leste de São Paulo. Pastor Paulo, fale um pouquinho dos desafios que os nossos jovens estão enfrentando hoje, os trabalhos que eles estão realizando aqui nessa importante região do nosso país. Não é fácil morar, trabalhar com a juventude numa cidade como São Paulo, uma geração pós-moderna, e nós procuramos ser amigo deles, orientá-los em que caminho, o melhor caminho a seguir, e para isso a gente procura começar desde cedo, desde os aventureiros de 6, 7, 8 e 9 anos, para que eles já peguem um rumo. Depois vem os adolescentes e juvenis ali, de 10 até 15 anos, os desbravadores, possuem um uniforme bonito, atividades ao ar livre, e os jovens. Então, quando a gente começa mais cedo, é mais fácil coordenar depois. Mas também temos jovens que vêm e conhecem o Evangelho um pouco depois, e para esse a gente dedica de todo o coração e carinho para que eles também sigam o caminho. É muito bom e agradável, gratificante, pastor Antônio, trabalhar com crianças, adolescentes e jovens da igreja. Um privilégio que Deus me tem dado há 16 anos. O pastor Manuel, eles trabalham juntos na mesma sede administrativa aqui, o pastor Manuel e o pastor Paulo, mas o pastor Manuel é um administrador que conduz todos os trabalhos aqui nesta região, tanto da área jovem, tantos outros setores. Pastor Manuel, fala um pouquinho sobre
o trabalho para nós sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui na região leste de São Paulo. A Associação Paulista Leste, nesses últimos 4 anos, ela tem desenvolvido um trabalho assim de evangelismo muito forte. Nós chegamos a alcançar mais de 60 igrejas e grupos, criando assim novos grupos, igrejas. Batizamos nesses últimos 4 anos mais de 10 mil pessoas, louvado seja Deus, e o número de pastores tem aumentado. Todo ano nós estamos chamando novos pastores e atualmente temos cerca de 67 pastores na Associação Paulista Leste, com um total também de 33 mil membros. E nós estamos aí com uma arrancada evangelística para o mês de outubro. Nós queremos que todos os pastores participem desta jornada aí de evangelismo. E para a honra e glória de Deus, este ano já chegamos a quase 1.500 batismos na Associação Paulista Leste. Esse é motivo para nós louvarmos o nosso Deus. Que bom, pastor. E fico feliz em saber que a Novo Tempo está presente em canal aberto, o canal 46 aqui na região leste de São Paulo. Fica o nosso abraço a todos vocês, telespectadores dessa região, que nos acompanham pela internet, pela Sky, no canal 14. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos iniciar o nosso estudo e, como sempre fazemos, buscando a presença de Deus ao nosso lado através de uma oração, eu o convido a fechar os seus olhos, incline a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Nosso grande Deus e Pai, vamos iniciar agora mais um estudo da Tua Palavra. Queremos convidá-lo para que esteja conosco, com o Seu Santo Espírito, não apenas nos dando compreensão a respeito do tema tão importante que vamos tratar, mas acima de tudo, ó Pai, que o Senhor nos dê força e poder para colocar os seus conselhos em prática em nossa vida. Dá-nos a tua bênção, nesta hora, lhe pedimos agradecidos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta ao pastor Manuel. Pastor Manuel, a Bíblia apresenta a pessoa de Jesus como o nosso sacerdote, sumo sacerdote, Cristo, nosso sacerdote. Agora, na Bíblia, nós conhecemos o ministério sacerdotal proveniente da descendência de Abraão. Explique um pouquinho qual a origem do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo sacerdotal não está vinculado simplesmente ao araônico, aos sacerdotes da ordem de Arão, e sim de Melquisedeque. Por quê? Porque quando a Bíblia menciona Melquisedeque, diz a Bíblia que ele era um servo do Deus Altíssimo, ele estava morando em uma cidade, ele era rei de uma cidade chamada Salém, que quer dizer cidade da paz, e é rei da justiça, a palavra Melquisedeque quer dizer exatamente isto, rei da paz, rei da justiça, e Jesus Cristo é apresentado aqui no livro de Hebreus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? É interessante que no livro de Hebreus, capítulo 7, de 1 a 3, diz que Melquisedeque, ele não tinha origem, não tinha genealogia. Por que a Bíblia enfatiza isso? Não que ele fosse um ser eterno, mas sim porque ele não pertencia ao sacerdócio judaico, como, por exemplo, Jó. Jó era um homem temente a Deus, mas era um homem que intercedia pela sua família. O sogro de Moisés também, Jetro, era um homem de Deus. Então, Melquisedeque pertencia a uma classe especial de pessoas, e essas pessoas, elas adoravam o Deus verdadeiro. E Abraão, a Bíblia diz que uma vez ele deu o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoou. Por que a Bíblia enfatiza que Jesus era da ordem do sacerdócio de Melquisedeque? Porque Jesus, ele tem um sacerdócio eterno. O sacerdócio araônico, que teve origem com Arão, era um sacerdócio passageiro. Teve o seu fim quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, então esse sacerdócio ele perdeu o seu valor. Então, Jesus, ele precisava ter uma ordem além da de Arão. E aí entra em cena Jesus indo para o céu para continuar o seu trabalho em favor da raça humana como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio de Jesus é eterno.
Interessante, né, pastor? Porque a Bíblia não fala a genealogia de Melquisedeque, não fala a sua origem, não fala o seu fim, mas ele foi uma figura real. Ele existiu, o seu ministério existiu, tanto é que Abraão levou os dízimos a ele. Mas essa figura, esse tipo de Jesus Cristo, ele se torna grandioso exatamente por isso. Não menciona o início, não menciona o fim, porque ele é um tipo do ministério de Jesus. E por que ele não tinha genealogia? Tem algumas pessoas que pensam que este homem era o próprio Jesus, mas não era, ele era um tipo de Jesus. Não tinha genealogia porque ele não pertencia ao povo de Israel. Então não houve alguém para escrever a data do nascimento dele, a morte dele. Então é a pessoa completa para tipificar a pessoa de Jesus. Então ele é um tipo de Jesus que não teve princípio nem terá fim. Jesus, ele não foi criado e ele não tem princípio nem terá fim também, segundo a Bíblia Sagrada. Agora, pastor Paulo, algo importante que nós estudamos na Bíblia e que é destacado aqui no nosso guia de estudo. Jesus, ele cumpriu todo o ministério sacerdotal da linhagem de Arão e de Melquisedeque. Mas diz que a obra de Jesus foi mais ampla. Por quê? Só um último detalhe sobre Melquisedeque, ele foi rei e sacerdote de Salém. Essa Salém devia ser um pequeno vilarejo na época, depois se tornou Jebus e mais tarde Jerusalém, é a cidade de Jerusalém. Arão, ele tem um início, ele é um sacerdote que tem início. Se a gente for relembrar um pouquinho a genealogia, nós vemos Jacó tendo 12 filhos, um deles chamava-se Levi. Levi teve entre os seus filhos, muitos filhos, ele teve um chamado Coate. Coate teve um filho chamado Amrão, e esse Amrão era o homem que teve o filho colocado no cestinho no rio Nilo lá. Ele era pai de Miriam, pai de Arão e de Moisés. Então o sacerdócio de Arão, sacerdócio araônico, ele tem um início, uma linhagem, uma genealogia humana. Como o pastor Manuel explicou, ele teve um início e ele teve um final. Ele foi bom e fez parte do plano da redenção por um período. Melquisedeque, superior a Arão, porque não teve início nem fim, mas também um ser humano, inclusive com a geografia de onde morava e onde atuava. Aí a sua pergunta, e Jesus? Jesus é superior a Arão, superior a Melquisedeque, porque além de não ter começo nem fim, Jesus 100% humano, 100% divino. Jesus é muito especial, é diferente. E no ministério sacerdotal de Cristo, ele não precisava apresentar oferta por si mesmo. Por ele mesmo, exatamente. Porque Jesus não teve pecado. Exato. Ele não pecou. Isso dá uma ideia dessa amplitude do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Agora, colegas, a Bíblia fala desse ministério sacerdotal de Cristo como intercessor. Na verdade, nós sabemos que o sacerdote ou o sumo sacerdote, ele fazia uma obra de intercessão. O pecador vinha até o santuário, apresentava sua oferta, o sacerdote intercedia e apresentava a Deus, que era quem perdoava o pecado. Por que nós precisamos de um intercessor? Que papel Jesus Cristo exerce neste processo da nossa salvação, da nossa restauração como intercessor, pastor Manuel? Existe um acusador, que a Bíblia cita em Apocalipse 12, verso 11 e 12, que é Satanás, e todas as vezes que nós pecamos, ele nos acusa. E Jesus, ele se coloca entre o Pai e o pecador para atender esta pessoa que está sendo acusada como advogado. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado e intercessor. O sacerdote é exatamente aquele homem que fazia uma ponte entre o pecador e Deus. Então, quando a pessoa é acusada, Jesus, ele chega diante do Pai e diz: Pai, essa pessoa me aceitou como Salvador, como sumo sacerdote, perdoa. Aí entra a questão de Paulo apresentar aqui em Romanos 8, verso 31 a 34. Ele faz algumas perguntas: quem será contra nós? É muito interessante esse texto, dentro aqui do contexto da nossa lição. Seria bom nós olharmos aqui, Romanos 8, verso 31 a 34. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
E agora, veja que pergunta interessante. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa linda. Então, todas as vezes que há uma acusação contra um filho de Deus, Jesus chega diante do Pai dizendo: Pai, aqui estão as minhas mãos, aqui estão os sinais do meu sacrifício, perdoa porque esta pessoa confessou seu pecado. Então nós temos um poderoso advogado que nunca perdeu uma causa. Louvado seja Deus por isto. Pastor Paulo, fala desse papel do advogado que o pastor Manuel mencionou agora. Sabemos que o advogado, no contexto da nossa sociedade, exerce um papel importante e ele, em muitos casos, é usado para defender os direitos dos cidadãos. Exato. Mas os advogados humanos são falhos. E o nosso advogado celestial? Historiando um pouquinho sobre a figura do advogado, todo o nosso sistema jurídico brasileiro e ocidental, ele é inspirado em cima do sistema jurídico romano. Foram os romanos que inventaram a Pax Romana, que inventaram o Fórum, que inventaram a figura do advogado, o promotor, até já existia o juiz no antigo Israel, que ficava na porta da cidade, mas os romanos eram um sistema mais elaborado e nós herdamos deles. E a palavra advogado em português, na realidade no texto bíblico que aparece, vem do grego, o Novo Testamento escrito em grego. Interessante que essa palavrinha, ela diz assim, toda palavra que começa com parábola, uma ilustração que se coloca ao lado, paralelepípedo, uma pedra do lado da outra, parakletos, o amigo ao lado, traduzido como advogado. Então, humanamente, o réu não pode falar, a não ser quando o juiz permite. Quem fala por ele é o advogado. Agora, você já pensou que privilégio eu ter o Filho de Deus, o homem que fez as galáxias, que fez os planetas, sabe, veio e morreu por mim, estando ao meu lado e dizendo: não, esse é egoísta, é pecador, é orgulhoso, mas eu morri por ele. Não é pelos méritos dele, mas pelos meus méritos. Por isso que quem tem Deus do lado tem tudo, né? Se ele é por nós, quem será contra nós? E nós não precisamos pagar por ter esta prestação de serviço desse advogado, desse intercessor. Amigo, esse tema é muito significativo. É importantíssimo para nós hoje, para a nossa vida espiritual do momento, entender esta obra intercessória de Jesus Cristo. Aonde ele está fazendo essa obra e por que ela realmente é importante para nós. E quando nós compreendemos isto, ela faz toda a diferença em nossa vida. Nós teremos agora o intervalo costumeiro, mas fica o convite, permaneça conosco, o nosso intervalo é rápido e voltamos já já. O Lições da Bíblia está de volta. O tema que estamos estudando nesta temporada é sobre o santuário. E o assunto dessa semana é Jesus, nosso sacerdote. Na companhia aqui dos nossos amigos, pastores, já falamos que Jesus é o nosso sacerdote, já falamos que Jesus é o nosso intercessor e nosso advogado. Mas eu tenho uma pergunta a mais a fazer para vocês. Na verdade, a pergunta não é minha, é do nosso telespectador. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Renan e a minha pergunta é a seguinte: por que precisamos de um mediador diante de Deus? Por que precisamos de um mediador? Eu acho que eu comecei o primeiro bloco aqui com o pastor Manuel, então, para variar com o pastor Paulo. A pergunta do nosso telespectador, pastor Paulo, por que nós precisamos de um mediador? Essa pergunta do telespectador tem tudo a ver com a história do grande conflito, a origem desse grande conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Na realidade, Satanás, o primeiro argumento dele lá atrás, no tempo que ainda era Lúcifer, ele dizia que não era possível uma criatura ser obediente o tempo todo ao Pai. Depois desse grande conflito, saiu dos âmbitos do céu e acabou vindo para a terra. E aí o argumento dele era que era impossível um ser humano, o homem e a mulher, ser obediente a Deus. E esse argumento dele, de certa forma, era até forte porque ele conseguiu 1/3 dos anjos, anjos inteligentes, anjos diante de Deus, conseguiu 1/3. Então surgiu um ponto de interrogação, pastor Antônio, no universo todo. E o que acontece?
Aí Cristo vem nesse mundo provar que é possível uma pessoa neste mundo, vivendo em características humanas, ser obediente ao Pai. Nós vamos falar disso um pouquinho mais daqui a pouco na frente. Mas, como o ser humano peca, e agora então Jesus vem e vive como um ser humano, Jesus, ele não só desfez os argumentos de Satanás, porque ele viveu nesse mundo e provou que é possível sim ser obediente ao Pai. Então, devido a esses méritos de Cristo, ele volta ao céu. Então ele tem argumentos. Não que Deus Pai precise de argumentos para isso, porque ele é Deus. Mas na realidade esses argumentos é mais para a justiça, para o universo, para os anjos, dizendo: este é pecador, mas a minha morte, o meu sacrifício também foi por esse. Então não é tanto para provar, para argumentar com Deus Pai, mas diante dos reclamos da justiça de todo o universo, para desfazer esse ponto de interrogação que ficou. Agora, algo que me chama a atenção, pastores, até com base num texto destacado aqui no nosso guia de estudo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 a 6. Pastor Paulo, aqui fala um pouquinho Jesus, o único mediador. O que dizer para alguém que está nos assistindo agora, que talvez não tenha um profundo conhecimento da Bíblia e que acredita em santos, que acredita em intercessores humanos, que, por exemplo, paga uma promessa a alguém? O que dizer para essa pessoa? Será que existe algo mais que nós devemos fazer para receber uma graça de Deus? O que dizer para aquele telespectador que não conhece profundamente essa temática do mediador e está acostumado, quem sabe, a procurar santos ou outros intercessores humanos? Jesus uma vez disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, ao descer à terra, ele com uma mão segurou a mão da divindade e com a outra mão segurou a mão da humanidade quando morreu lá na cruz. Então o sacrifício de Jesus Cristo na cruz deu os direitos a ele de se tornar o árbitro entre Deus e a humanidade. Portanto, só existe um caminho para irmos ao céu, conforme aquela visão que Jacó teve daquela escada. Ele viu uma escada do topo da terra até o céu e anjos subindo e descendo, e Jesus diz que ele é a escada, conforme está em João 1, versos 51 e 52. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o mediador, tem uma frase aqui na expressão de Paulo, ele diz: Cristo Jesus, homem. Por que ele enfatiza a expressão homem? Porque mais na frente ele conclui dizendo: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então Jesus é o único mediador, porque foi ele que pagou o preço da nossa redenção. É ele o único que pode pagar de fato os meus e os pecados de todos nós. Então ele tem por direito ser o nosso mediador. Pois não, pastor Paulo? Respondendo e continuando o comentário do pastor Manuel, existe um título hoje humano, né, que a gente ouve de vez em quando por aí com muito carinho. A gente fala disso, é o sumo pontífice. Na realidade, o único sumo pontífice é Jesus, né? É ele que pode fazer essa intercessão, porque pontífice vem da palavra ponte. É uma ponte une dois lados, que precisam ser unidas. Então, na realidade, a humanidade e o céu, Jesus é o único sumo pontífice. E esse título é usado em larga escala aí. Também, com muito carinho, eu digo que o senhor falando com respeito a santos e tal, as pessoas sempre... É uma crença popular. Tem até um ditado que diz: olha, peça para a mãe que o filho atende, né? Isso a gente ouve por aí. Na realidade, Jesus, a gente pode pedir direto para Jesus, né? Ele é o nosso mediador. Eu gostaria de ler esse texto, pastor Manuel. O pastor Manuel mencionou parte dele, porque ele é muito importante. Se você está em casa, ou quem sabe no trabalho, onde você estiver, se você tem a sua Bíblia, leia 1 Timóteo capítulo 2, versos 4 a 6. Ou você pode anotar e conferir depois em casa. Note que a palavra de Deus diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja o desejo de Deus, que você seja salvo, que você conheça a verdade por completo. E olha o que a verdade diz: porquanto há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Note, ninguém mais, ninguém pode interceder por você. Ninguém mesmo, nesta terra. Nenhum pastor, nenhum missionário. E vem mais, diz assim: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Entendemos bem esse tema, mas eu tenho uma pergunta agora para vocês. Vou aqui começar com o pastor Paulo. Aqui diz assim: Jesus Cristo, homem. Por que é importante, por que o apóstolo enfatiza esse papel de Jesus Cristo como homem? Por que o fato dessa parte de humanidade de Cristo é tão importante nesse processo de intercessão, de mediação? Então, retomando aquele meu primeiro comentário, quando houve o grande conflito e Lúcifer dizia, não é possível uma criatura, depois o homem, ser justo e fiel a Deus, ser obediente a Deus. E aí, até em parte, ele teve vamos dizer assim, uma pequena vitória a princípio, quando ele derruba Eva e depois o seu esposo, Adão. Então, na realidade, naquele momento ali, parece que houve uma pequena vitória dele, mas não era a guerra ainda. Na realidade, veja, aí vem 4.000 anos depois, mais ou menos, vem Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Jesus, ele teve a natureza humana, e aí até uma grande discussão teológica, né? Se era a natureza de Adão antes do pecado, depois do pecado. Nós cremos que Jesus veio com a natureza de Adão antes do pecado. Então ele era 100% homem, sim. Só que ele veio com prejuízos, porque Adão morava num jardim perfeito, águas límpidas, não caía uma folha de uma árvore, tudo perfeito, clima perfeito. Jesus veio numa estatura mediana de um ser humano, 4 anos depois de pecado, mas 4.000 anos depois, mas sem pecado. Então é por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E essa vida justa de Jesus, esse teste duro, por 33 anos ele foi tentado no deserto, em todas as coisas. É por isso que essa vida justa dele é o nosso passaporte, é o nosso ingresso para o céu, nos méritos dele. Eu sou pai e eu tenho uma filha de 21 anos, colegas. E eu saí de casa quando eu tinha 21 anos. E naquela época eu fui muito feliz, deixei a minha cidade de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Eu estava feliz com a oportunidade que estava recebendo. Mas os meus pais ficaram muito tristes. Ficaram tristes porque eu estava deixando a casa. Hoje eu entendo o que os meus pais sentiram, porque a minha filha está fora de casa e quanta saudade eu sinto dela. Quanta dor eu senti quando ela precisou ir para o colégio estudar. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece em relação a Cristo, pastor Manuel. Ele viveu aqui, andou onde nós andamos, foi tentado, foi provado, ele sabe das provações que temos, ele viveu as angústias e exatamente por esse motivo, pastor, que ele se tornou um mediador perfeito, porque conhece as nossas fraquezas, está ao lado de Deus intercedendo por nós. Será que esta comparação está precisa? Sim. Era necessário que um ser que conhecesse todas as nossas angústias, as nossas dificuldades, nossos problemas, ele passasse também por isso para que ele entendesse. Por isso que a Bíblia diz que ele é mediador homem, porque ele conhece as nossas necessidades. E eu fico pensando, quando eu sinto uma tristeza, passo por alguma angústia, eu fico pensando que Jesus passou por isso e ele me entende, ele nos compreende. Então, nesta oportunidade, eu quero dizer a todos os queridos amigos que estão assistindo aqui o nosso programa, que se você está enfrentando alguma angústia, está passando por alguma dificuldade na vida, eu quero te dizer que Jesus compreende as tuas dores. Eu imagino quando Jesus andou por essa terra, ele chegou diante de uma viúva e tocou no ombro daquela senhora e disse: "Não chores". Isso me impressiona, como Jesus, ele compadecia das pessoas. Lá em Mateus 9, verso 36 e 37, diz que Jesus, olhando para a multidão, ele teve compaixão, porque andava como ovelha sem ter pastor. Então Jesus, ele olha para as nossas dificuldades e compadece. Ele é o grande mediador, porque ele entende a cada um de nós. E louvamos a Deus porque Jesus, ele se identificou para sempre com a raça humana. Ele nos conhece. E um fato importante que nós poderíamos destacar
é de que, na verdade, ele foi muito mais tentado, né, pastor Paulo? Porque ele tinha uma missão, ele veio a esta terra com um propósito. E se Jesus falhasse, o que seria de nós? Todos estaríamos perdidos. Eu acho que nesse aspecto, pastor Paulo, nós podemos dizer que Jesus foi muito além daquilo que nós passamos, as nossas dificuldades e os nossos sofrimentos. Toda ilustração não é perfeita, mas eu tive um professor de teologia que certa vez na classe, estudando sobre a pessoa de Jesus, até tinha um nome técnico, Cristologia, e ele falou uma ilustração que aquilo ficou na minha mente. Imagine você com um cartão de crédito com um saldo ilimitado. É uma grande tentação, falando saldo extra. Pois é. Imagine você com um cartão de crédito podendo comprar tudo que você quiser. Só que você não pode usar esse cartão de crédito, nada, nenhum aspecto para você. Comida, hotel, viagem, nada. Jesus, ele veio nesse mundo, ele era Deus. Ele poderia, se quisesse, usar todos os plenos poderes da divindade. Mas ele nunca usou para ele mesmo. Toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele orava ao Pai, para acalmar a tempestade, para ressuscitar Lázaro, sempre com o poder do Pai. E uma das tentações mais fortes, na realidade, que Satanás propôs para que ele usasse o poder para benefício dele mesmo. Então veja como foi bonito o ministério de Jesus. Ele foi tentado na essência das grandes tentações humanas, ele foi tentado na essência. Estou falando isso porque tem gente que diz assim, mas eu sou tentado a não comer fora de hora, não sou tentado, questão do meu videogame, disso e daquilo. Jesus não foi tentado nisso. Claro, Jesus viveu numa outra época, mas na essência, Jesus foi tentado em todas as possíveis tentações de hoje. E é bom saber que Jesus venceu, a obra de Cristo foi uma obra completa. Amigo, pense bem nisto. Pense na obra de Jesus Cristo, quanto ele foi provado. Pense no quanto Satanás investiu contra ele na sua morte ali antes, com a dor, com todo o sofrimento. Se houvesse uma escura nódoa, por menor que fosse na humanidade de Cristo, nós estaríamos perdidos. Só houve um momento em que Jesus usou seus atributos divinos. Foi quando ele perdoou pecados. Jesus viveu nessa terra unicamente como homem, para que a morte dele pudesse ser a minha morte, pudesse ser a sua morte. Nós vamos ter o nosso intervalo, mas fica o convite, permaneça ao nosso lado. Como você sabe, o nosso intervalo é bem rápido e voltamos já. Já retornamos com o estudo sobre o santuário, que é o tema do Lições da Bíblia desta temporada. Nós já estudamos vários assuntos até aqui. Falamos sobre o santuário celestial, o céu na terra, o sacrifício, lições do santuário, expiação, esse assunto tão significativo sobre a oferta de purificação. Falamos sobre o dia da expiação, Cristo nosso sacrifício e o tema dessa semana, Cristo nosso sacerdote. Na companhia dos pastores Manuel e do pastor Paulo, mencionamos a obra de Jesus como intercessor, como advogado, como nosso mediador e, é claro, como sacerdote. Antes de continuar o tema, eu quero oferecer a você, querido telespectador, esta revista que é um estudo bíblico, Princípios. Você vai encontrar aqui respostas para muitas de suas dúvidas, para que você possa receber gratuitamente em sua casa. Basta entrar no blog desse programa, novotempo.com/lições da Bíblia. Ali existe um link, você faz o seu cadastro e teremos o prazer e a honra de enviar gratuitamente esse curso para você e você receberá ele em sua casa ou no endereço que você ali se cadastrar. Pastores, eu mencionei aqui alguns dos temas que nós já estudamos essa semana. Jesus é o nosso sacerdote. Já falamos da linhagem do ministério sacerdotal de Cristo. Falamos que Jesus ele está no santuário celestial e lá ele que está intercedendo por nós. Pastor Manuel, qual é o papel que Jesus está desempenhando agora neste serviço lá no santuário celestial? E qual é a importância e abrangência desse tema dentro da história do grande conflito? Para a gente entender esta pergunta, nós precisamos também entender o que Jesus veio fazer aqui na Terra.
quando ele esteve aqui na terra, ele veio como vítima, como sacrifício, e lá no Calvário ele morreu. Ao ir para o céu, ele entrou no santuário como sumo sacerdote para aplicar a mediação que ele realizou para nós lá no Calvário. Então ele está lá no lugar santo, ele entrou no lugar santo, primeiramente. A Bíblia diz que quando Jesus foi para o céu, tem um texto em Hebreus capítulo 8, permita-me ler esse texto para a gente entender o que eu quero explicar aqui. Hebreus 8, verso 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Quando Jesus foi para o céu, ele sentou-se à direita do Pai, está escrito isso na Bíblia, mas o ofício de Jesus no santuário, inicialmente, foi no lugar santo. Por que no lugar santo? Porque quando a gente olha Apocalipse 1, verso 12 até o 17, o profeta João viu Jesus andando entre os candeeiros. Então ele começou a ministrar uma obra de intercessão no santuário celestial. E o que ele está fazendo agora? Ele está aplicando os méritos daquele sacrifício que ele realizou lá no Calvário. Então todo pecador que vai a Jesus vai encontrar quem lá no céu? Aí o apóstolo São Paulo, em Hebreus 2, que está aqui na nosso livro, texto, capítulo 2, verso 16 e 17. Vamos ler o 17, que é o principal, e o 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O que está a Bíblia dizendo aqui? É que Jesus está lá no céu, no santuário celestial, fazendo propiciação, usando os méritos do sacrifício dele, realizado aqui na terra, ele está usando lá no céu em favor de todos os pecadores. Portanto, quando um pecador chega diante de Deus pedindo perdão, misericórdia, Jesus, ele é autossuficiente para responder esta petição, porque ele pagou o preço por nós. É isso que a Bíblia está nos mostrando, ele como grande sumo sacerdote. Quer dizer, pastor, que todas as vezes que eu me ajoelho e de coração sincero confesso os meus pecados a Deus e rogo o perdão de Deus, neste exato momento, Jesus está lá no santuário intercedendo ao Pai por mim através dos seus méritos próprios. Exatamente. O sangue que ele verteu na cruz e que nos purifica e perdoa os nossos pecados. O pastor Manuel, pastor Paulo, ele leu aqui alguns textos do livro de Hebreus. O livro de Hebreus descreve de uma forma assim bem clara, até bem ampla, o ministério sacerdotal de Jesus. Quais seriam essas qualidades que torna Jesus esse nosso sumo sacerdote por excelência? Na verdade, o ministério sacerdotal terrestre era um tipo do ministério sacerdotal de Cristo. Na verdade, o próprio santuário, como já estudamos, tudo que existia no santuário apontava para uma das facetas do ministério de Jesus Cristo. E uma delas, o serviço do sumo sacerdote. Mas como o livro de Hebreus qualifica esse ministério sumo sacerdotal de Jesus? Eu acho que o texto que ele leu responde, porque, veja, ele se fez semelhante não é igual, se fez semelhante aos homens, viveu nesse mundo. Então Jesus, ele tem uma qualificação diferente de qualquer... Jesus é ímpar. Certa vez eu estava dirigindo uma classe com juvenis. Juvenis, eles são muito espertos, E eu explicava sobre a humanidade, a divindade de Jesus, e eu dizia, olha, Jesus, ele foi e é 100% divino. Depois eu passei a explicar, na segunda metade do estudo, a humanidade de Jesus. Jesus, ele foi realmente um ser humano. Ele sentiu fome, calor, frio, tristeza, porque tem gente que acha que Jesus... Ele não sentia tudo aquilo, era mais uma encenação. Não, Jesus foi 100% humano. Adão, com a natureza de Adão antes do pecado. Então, ser humano, mas sem pecado. Aí o menino disse para mim assim, não, então ele foi 100% divino, 100% humano, então Jesus foi 200%. Toda a ilustração não é perfeita, mas de certo aspecto, sim. Jesus, ele, diferente de tudo, porque ele se ligou à humanidade, e ele continua divino.
E até tem uma frase bonita de um professor nosso, Amin Rodor. No nascimento de Jesus, que foi um nascimento diferente, houve luz no meio das trevas. E na morte de Jesus, houve trevas no meio do dia. Então veja como foi uma pessoa, um ser diferente, a pessoa de Jesus. Por isso a resposta, por isso ele está qualificado para ser o nosso sumo sacerdote. E o nosso guia de estudos, ele faz um resumo desses versos todos, e nós encontramos aqui um resumo desses versos do livro de Hebreus que tratam da vida de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Eu gosto muito destas palavras, né? Misericordioso e fiel, e das palavras que diz, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele viveu aqui, ele andou aqui nesta terra, ele teve contato com pessoas como eu e você, que tinham as suas lutas e suas dificuldades, e como foi dito, né, ele tocou essas pessoas, amou essas pessoas do jeito que elas eram, nos seus pecados e apesar dos seus pecados. Mas amigos, nós temos que concluir o estudo, e existe uma parte fundamental nesse todo esse processo do ministério sumo sacerdotal de Jesus, que é a questão do sacrifício. Porque para que haja intercessão, precisa haver o sangue. E o que torna grandioso ainda mais o ministério de Jesus Cristo é que ele é o sumo sacerdote e ele também é o sacrifício. Como pastor Manuel, o livro de Hebreus, ele aponta para esse sacrifício de Jesus Cristo como o único capaz de remover pecados. O que isso diz para nós hoje? No sacerdócio araônico, de modo geral, todos os dias apresentava-se um animal, um cordeiro de manhã e à tarde, fora aqueles que as pessoas levavam. Então existiam muitos sacrifícios. E aqui o livro aos Hebreus está dizendo que quando Jesus veio, ele apresentou um único e suficiente sacrifício em favor da raça humana. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, quando o pecador ele era perdoado e salvo, porque acreditava em um Salvador que viria. E as pessoas do Novo Testamento hoje são perdoadas e salvas porque acreditam em um Salvador que veio. Então hoje nós temos plena certeza que aquele único sacrifício apresentado lá no Calvário é suficiente para o nosso perdão e a nossa salvação. Por isso Jesus está agora no santuário celestial, usando esses méritos que ele possui como mediador e salvador e sumo sacerdote em favor de todos nós. E louvamos a Deus porque todas as vezes, de manhã à noite, não importa o horário, quando nós o buscamos, ele nos atende. Amém por isso. Na verdade, né, pastor, tudo que aconteceu aqui nesta terra, a expressão que é usada eram sombras. Sombras, exatamente. Era como se o que tivesse acontecendo aqui, uma luz que vem lá do céu e que fazia uma sombra sobre esta terra. Então, os tipos, símbolos, profecias, a construção do tabernáculo no início, depois do santuário, tudo isso, na verdade, apontava para este ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu diria, pastor Paulo, que era uma forma prática de Deus ensinar o povo como eles deveriam ver e ter a Jesus Cristo, a obra que ele veio realizar quando ele esteve aqui nessa terra. Foi a maior sala de aula, pastor Antônio, a maior sala de aula a céu aberto, vamos dizer assim, ali no deserto e depois o templo. Era a maior sala de aula do plano da salvação que já existiu. Ali o candelabro, onde tinha as lâmpadas, tinha uma outra mesa com os pães, tinha um altar lá fora no pátio onde se queimava a ovelhinha, um outro altarzinho dentro, próximo à cortina, onde queimava o incenso, a fumaça representava as orações. Do outro lado da cortina, a arca de Israel, simbolizando a presença de Deus. Então tudo aquilo ali era uma questão didática. E até no nosso guia de estudos, tem uma gravura na capa, né? Para o nosso telespectador, que talvez não tenha, se você for no Google e digitar lá o santuário hebreu, santuário do deserto do povo de Israel, você vai ter várias figuras, gravuras, e você vai entender um pouquinho melhor. Então, realmente, tudo aquilo, como o senhor disse, eram tipos, modelos, para que a pessoa pudesse entender o plano da salvação. Como uma professora na escola ensinando aos pequenininhos, 3 maçãs, mais 5 maçãs, igual a 8 maçãs. Tem algumas que até levam a maçã de plástico ali para ilustrar.
Então, o santuário, o tabernáculo, era uma sala de aula para ensinar aos seres humanos o plano da redenção. E hoje nós entendemos com melhor clareza, graças a eles, porque senão nós não teríamos essa luz, esse conhecimento que temos hoje. Eu até faria uma aplicação muito pessoal desse tema, colegas pastores, dizendo o seguinte: quando o anjo anunciou a Maria o nascimento de Jesus, falou Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando Jesus anunciou a construção do tabernáculo, ele falou: e me farão santuário, Êxodo capítulo 25, verso 8, para que eu habite no meio deles. Eu acho que eu poderia dizer da seguinte forma, que o santuário terrestre era o Deus conosco no Antigo Testamento, porque ali estava a pessoa de Jesus Cristo, através de todos os símbolos, de uma forma visível, Deus se comunicando com o povo, até que o dia, como estamos falando do único sacrifício, até o dia em que Jesus se apresenta e ele é reconhecido como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é a grande lição que nós devemos aprender de tudo aquilo que estudamos essa semana. Existe muita coisa interessante para nós aprendermos sobre a vida de Jesus no santuário celestial. Fica o convite para que você continue. Teremos ainda muitos temas importantes abordando os ensinamentos que aprendemos das Sagradas Escrituras sobre o santuário. Agora, colegas, 1 minuto de cada um de vocês para as considerações finais. Um conselho, uma palavra de carinho aos nossos telespectadores. Pastor Manuel. O caminho para o céu está aberto. Jesus abriu este caminho, conforme dizem Hebreus. E hoje ele está lá no céu, esperando você, querido amigo. Ele quer te salvar, ele quer te perdoar, ele quer fazer de você uma nova criatura. Aceite-o como seu Salvador, como seu sumo sacerdote. E com certeza você terá o privilégio um dia de vê-lo face a face, não apenas mais como um cordeiro, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor Paulo, as suas considerações finais, o seu conselho, a sua palavra de carinho aos nossos telespectadores. Resumindo a lição desta semana, esse estudo, aquele cordeirinho lá no Éden morreu para que Adão não morresse. O cordeirinho lá no Monte Moriá morreu para que Isaac não morresse. Lá no Egito, naquela noite que a nação de Israel saiu do Egito, vários cordeiros morreram, o sangue foi passado na porta, para que os primogênitos não morressem. Mas, no dia que Jesus foi colocado na cruz, 14 de Nisan do ano 31, naquele dia, naquele momento, o sacerdote estava com um cordeiro lá para ser sacrificado, mas naquele dia, aquele cordeiro não morreu. Ele escapou, tem até um clipe bonito sobre isso, porque naquele dia o verdadeiro cordeiro morreu. Pense nisso, Jesus morreu no meu e no seu lugar, e ele é o meu cordeiro, devo ser grato a ele. Ao terminar aqui as minhas considerações também, eu gostaria de ler um texto. Cada semana o nosso guia de estudos apresenta um texto para memorizar. E eu vou ler com você esse texto. Ele já foi mencionado aqui, me parece, pelo pastor Manuel, mas eu acho muito importante nós relembrarmos dessa passagem que encontramos lá no livro de Hebreus, no capítulo 8. Eu vou ler aqui em minha Bíblia, o verso 1 e o verso 2, mais uma vez. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois eu vou dizer a você o seguinte: o essencial das coisas que temos dito aqui no Lições da Bíblia é que você tem um advogado, intercessor, mediador e sacerdote. E sabe aonde está este seu advogado? À destra de Deus, intercedendo por você. Não importa, meu amigo e minha amiga, quão longe você tem andado de Deus, não importa como seja a sua vida de pecado hoje, apegue-se ao Senhor, que você ore a Deus e Deus vai lhe perdoar o seu pecado através dos méritos de Jesus Cristo. Nós começamos aqui o nosso programa com uma oração e nós gostaríamos de terminar o nosso programa também com uma palavra de oração. Vou pedir então ao pastor Paulo que nos dirija uma prece ao Senhor. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela história dos hebreus ter sido relatada, os escritores bíblicos se preocuparem de registrar.
não só os dados históricos, mas também que sirva de lições teológicas para nós. Muito obrigado porque temos esse tesouro em nossas mãos. Que a Bíblia possa ser a luz de cada telespectador, possa orientar a vida de cada homem, mulher, rapaz e moça. Nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a Bíblia ainda em liberdade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Paulo, muito obrigado, pastor Manuel. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Espero que possamos recebê-lo aqui outras vezes. E fica o convite para que você continue acompanhando aqui na sua TV Novo Tempo o programa Lições da Bíblia. Vamos continuar estudando sobre o tema do santuário. Importantes lições preciosas contidas na Palavra de Deus estarão sendo apresentadas aqui através dos nossos convidados. Fique ao nosso lado. Ore por este trabalho. Ore também ao Senhor para que Ele te dê a bênção da compreensão da sua palavra. Desfrute das promessas de Deus em sua vida. Seja uma pessoa feliz. Esse é o nosso desejo e o convite de que você permaneça sempre conosco. É uma honra e um prazer ter a sua companhia. Um grande abraço, até a próxima semana e que Deus lhe abençoe.